seja bem-vindo. Estou aqui para mais uma vez me dirigir àqueles que desejarem conquistas espirituais que são oferecidas pela doutrina espírita, àqueles que não querem ficar apenas aguardando o retorno ao mundo espiritual para compreenderem que perderam estas oportunidades. E, infelizmente, a maioria esmagadora dos que se dizem espíritas não compreendem que estão perdendo estas oportunidades. Estão optando pela ignorância, não compreendem que nós estamos em um momento crucial do nosso destino, como veremos no decorrer dos estudos. E esse nosso destino, que está sendo construído agora, vai nos afetar profundamente nos próximos milênios. Venha para o estudo e compreenderá corretamente o que estou dizendo. Vamos seguir adiante. O objetivo deste estudo é justamente encontrar e compreender o conteúdo esotérico que há em O Livro dos Espíritos. Portanto, seguirão sempre dentro do conteúdo conhecido por todos. Somente se afastará deste conteúdo no momento em que o próprio Livro dos Espíritos nos orientam sobre qual o caminho a seguir. E alguém poderá dizer que estou enganando, porque só discutimos assuntos que já são conhecidos. Neste caso, é o próprio indivíduo que está se enganando. Aquele que analisar os vídeos que se seguirão compreenderão o que estou dizendo. Os estudos serão controlados para que as ideias possam ser assimiladas pelo psiquismo do estudioso e passem assim serem incorporadas ao seu patrimônio psíquico. Muitas pessoas querem estudos abrangentes com todas as ideias organizadas para serem aproveitadas de imediato. Porém, essa é uma ideia infeliz, é falsa. O estudo exige paciência, exige discernimento, sem o qual só se produz analfabetos funcionais. Este é um vídeo introdutório para que você possa compreender o que nos aguarda no futuro e entender a mecânica dos estudos. Ele vai buscar pontos específicos e organizados de O Livro dos Espíritos. E caso você faça bom uso dos estudos que aqui estamos colocando, o seu destino será profundamente afetado e de um modo muito positivo para você. Inicio dizendo que as condições de vida de cada um de nós é de radical responsabilidade do próprio indivíduo. Portanto, nós não temos coitadinhos em lugar nenhum. Cada um que está vivo aqui neste planeta construiu no seu passado as condições em que está vivendo agora. E aquele que quiser melhorar as condições de sua vida no futuro, devem ter o conhecimento do que é necessário fazer. Preste atenção, porque nada nos será oferecido gratuitamente. Tudo que podemos usufruir será conquista de nossos esforços. Vamos adiante. Deus nos dá o livre-arbítrio, porém,
nós ficamos radicalmente presos às consequências de nossas ações e decisões. Quem decide pela inércia, acreditando que temos espíritos que nos conduzem, que cuidam do nosso destino, estes terão grave desilusão no futuro. Não estou aqui para fornecer minhas ideias pessoais, pois ideias pessoais podem até ser úteis, porém apenas úteis. O que importa para cada espírito são as ideias que ele próprio desenvolveu e conquistou. Como já disse, todos nós temos graves obstáculos a serem vencidos para conseguirmos compreender assuntos espiritualistas. No próximo vídeo, você já começará a compreender melhor a causa desta dificuldade. Infelizmente, vivemos em um período em que as pessoas querem encontrar tudo prontinho. Não querem usar o raciocínio, não querem usar o discernimento. Ora, o uso do raciocínio e do discernimento é um exercício que estamos fazendo para ampliar a nossa capacidade de raciocinar. Sem exercícios, nós não caminhamos em área nenhuma. Vamos olhar para a doutrina espírita sem mistificação nenhuma. Chega de mistificações inúteis. Vamos ter responsabilidade. No momento presente, a maioria dos que se dizem espíritas dizem compreender que estamos em um momento de transição. E é justamente por isso que estamos vivendo um momento crucial do nosso destino. O próprio Kardec recebeu informações que nos explicam tudo o que podemos observar à nossa volta atualmente. Em uma comunicação, no dia 7 de maio de 1856, que foi publicada no livro Obras Póstumas da FEB, na página 338, Kardec recebeu uma comunicação sobre a reforma da humanidade. Nós veremos isso em detalhes em alguns momentos. Preste bastante atenção e começará a compreender o que se passa com o planeta como um todo. Preste atenção, porque Kardec já havia recebido informações sobre tudo o que aconteceu já e do que está acontecendo neste momento. Porém, ele quis confirmar o que recebeu. Inclusive, fez nova confirmação com o Espírito Verdade no dia 12 do mesmo mês e foi publicado na mesma Obras Póstumas. Veja, acontecimento. Pergunta: a comunicação há dias dado faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Poderás dar-nos algumas explicações a respeito? E a resposta do Espírito foi a seguinte: não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muita ruína e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma reforma da humanidade. E Kardec volta com nova pergunta: quem causará estas ruínas? Será um cataclisma? Nenhum cataclismo de ordem material haverá, como o entendeis, mas flagelos de toda espécie assolarão as nações. A guerra dizimará os povos. As instituições vetustas se abismarão em ondas de sangue. Faz-se mister que o velho mundo se esborroe para que uma nova era se abra ao progresso.
Kardec pergunta novamente: a guerra não se circunscreverá então a uma região? Não, abrangerá toda a Terra. Kardec confirmou esta informação com o Espírito Verdade no dia 12 de maio de 1856, e esta comunicação está publicada no mesmo livro, na página 340. Observe o que se passa no planeta como um todo e começarás a compreender que os espíritos superiores que cuidam destes acontecimentos são implacáveis. Todos os acontecimentos que podemos observar são dirigidos por espíritos superiores. Começamos as pandemias com a gripe espanhola, que matou, segundo estimativas, mais de 50 milhões de pessoas. Depois já tivemos a Segunda Guerra Mundial, que envolveu o planeta todo e na qual foi apresentada a bomba atômica, para que todos pudessem compreender o seu perigo. Hoje podemos ver, além da guerra, a seca destruindo plantações em todo o planeta. E vemos também chuvas torrenciais destruindo cidades também em todo o planeta. Vemos a violência se espalhando mesmo entre as pessoas, que estão se exterminando entre si. Nós vemos a violência trazida pelas drogas, que matam milhares de pessoas direta ou indiretamente. Os que se dizem espíritas dizem compreender que estamos em um momento de transição. Porém, estes mesmos indivíduos que compreenderam que estamos em transição não compreenderam que o planeta, para ser mais adiantado, terá, evidentemente, de contar com uma população mais adiantada. E acreditam que o simples fato de se dizerem espíritas já os tornam aptos para permanecerem por aqui, para usufruir das melhorias esperadas. Terão grande desilusão. Esta grande ilusão que domina os espíritas de modo generalizado, nós vamos compreendê-las com os estudos que vão se seguir. Uma coisa de cada vez. Você não vai encontrar nada de novo, porém, você vai encontrar raciocínio novo, pois o material colhido em O Livro dos Espíritos vai te ser apresentado de um modo organizado. E você vai concluir de modo diferente do que o faz hoje. Suas crenças atuais vão sofrer severas reformas. Venha para o estudo. Eu os convido a raciocinar sobre a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Veja, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens
a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Vamos ao estudo. O primeiro período do texto nos diz: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Nossa primeira pergunta surge aqui. O que é materialismo? Veja a resposta direta do dicionário. Além deste item, o dicionário traz no segundo item a referência filosófica, que não nos interessa no momento. Quem observa o que se passa nas casas espíritas compreende logo que neste quesito houve um fracasso total na apresentação da doutrina, pois os interesses dominantes nestas casas estão sempre voltados para o mundo material. Infelizmente, continuemos nosso estudo. Veja o que disse o Espírito sobre o Espiritismo. Ele faz com que os homens descubram quais são os seus verdadeiros interesses. E agora eu pergunto a você diretamente: você já descobriu qual é o seu verdadeiro interesse? Dê uma pausa no vídeo e raciocine sobre isso. Qual o seu mais importante interesse nesta vida, nesta reencarnação aqui? Raciocine, pois o seu destino é construído através das suas ações e omissões, do seu raciocínio e do seu discernimento. Pois bem, para seguirmos em nosso estudo, eu os convido a analisar a questão 919 do Livro dos Espíritos, Conhecimento de Si Mesmo. Kardec pergunta: qual o meio prático que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Veja a resposta. Um sábio na antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Esta é apenas uma parte do texto que estava escrito no pórtico de entrada do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. Porém, o texto completo é: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Aproveito para recordá-lo que para os gregos daquela época, os deuses eram os seus próprios antepassados, ou seja, os seus espíritos ancestrais, avós, bisavós, pais, irmãos que já desencarnaram, se tornavam deuses. Compreende? A importância sobre o conteúdo destas questões vão ser compreendidas no decorrer dos estudos. Não é possível compreender tudo de uma vez. Os assuntos espiritualistas são sempre apresentados de um modo um tanto nebuloso e é necessário que se raciocine passo a passo. Caso contrário, se conquista aquilo que o movimento espírita conquistou. Ou seja, não compreenderam nada. Veja bem, você está convicto de conhecer um assunto. Porém, com o decorrer dos estudos, você vai mudar a sua convicção através do seu próprio raciocínio. Eu não vou impor nenhuma ideia a ninguém e nem vou apresentar ideias novas. Você é o responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Vamos raciocinar sobre esta questão. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E o Espírito responde: conheces bem pouco os homens, quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto.
as ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. É preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois este primeiro passo lhes facilitará outro. Compreenda assim que todos nós temos muita dificuldade para compreendermos a doutrina espírita e todos os assuntos espiritualistas. No próximo vídeo, continuaremos a analisar a questão 799 a partir de outro ângulo e compreenderemos suas implicações em nosso destino, pois estamos em busca de nossos interesses pessoais.